Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Suleima Sena e começa agora o Donas do Jogo, a voz feminina no esporte. E hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E que honra apresentar o programa especial ao lado de uma grande mulher nesse videocast que, por si só, já é uma celebração diária a todas as mulheres. Seja bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite. Laura Tessi, parabéns pelo dia. Muito obrigada, parabéns para você também. Queria primeiramente parabenizar todas as mulheres aí do mundo, do nosso Brasil, principalmente aquelas, né, que gostam de futebol e estão aqui nos acompanhando. Parabéns, feliz dia. E fiquem aqui com a gente que hoje vai ter muita novidade. A gente vai falar de Copa Rio, Copa Ouro, a final de domingo, um pouco das notícias que aconteceram essa semana e vamos também apresentar algumas mulheres maravilhosas do nosso futebol feminino. E um programa especial, com conteúdo especial, e vocês que estão acostumados aqui a acompanhar a gente devem estar se perguntando, cadê o Edson de Lima? Será que as mulheres expulsaram ele daqui dessa bancada? Jamais, o Edson aqui é o nosso aliado. Hoje, infelizmente, ele não pôde participar aqui conosco, mas ele não está aqui presencialmente, mas ele tem um recadinho aqui pra gente. Solta aí, Pichoxó. Olá, donas do jogo, Edson de Lima aqui, passando para emitir a minha opinião a respeito do tema que está sendo abordado com relação ao futebol feminino. Na minha opinião, o que é muito latente, não só pelo caso recente do Ceará, aí da desistência por conta dos valores econômicos, justamente é esse, a fonte pagadora do futebol feminino. Ainda é um grande problema, independente da obrigatoriedade, independente se são equipes que têm a sua equipe masculina profissional, mas também precisamos entender e discutir a questão da fonte pagadora do futebol feminino no âmbito dos clubes. E com relação a aquilo que é importante, aquilo que eu vejo como mudança, sem dúvida nenhuma, no futebol brasileiro, é também o calendário de competições. Embora tenhamos ainda alguns estados, algumas federações que não têm esse apoio incondicional por conta desse fator importante que é a fonte pagadora, mas vejo aí, na verdade, como importante o calendário de jogos, de competições, seja no âmbito nacional, seja no âmbito estadual, independente das características culturais e também financeiras de cada estado brasileiro. Um grande abraço a vocês e também uma saudação especial a todas as mulheres por esse Dia Internacional da Mulher. É isso aí, nosso queridíssimo Edson de Lima, nossa enciclopédia do futebol feminino. É um prazer, também uma honra estar com esses homens que honram, né, as mulheres, que valorizam o futebol feminino, as mulheres do futebol. Só para vocês entenderem, nós fizemos algumas perguntas para os nossos convidados e o Edson estava respondendo exatamente essas perguntas. A primeira, a gente perguntou quais áreas específicas, né, você identifica que precisam de melhoria no futebol feminino ou no cenário esportivo geral. E também perguntamos, considerando os avanços recentes, quais aspectos do futebol feminino estão progredindo positivamente. E temos mais convidadas. Programa especial, viu, gente? Então tem muita participação, tem muitas donas do jogo especial aqui. E tem mais convidada? Donas da prancheta, inclusive. Aqui também mandou um vídeo pra gente maravilhoso. Foi a nova treinadora do Grêmio, a Taissan Passos. Então, por favor, Pichoxó, pode soltar o vídeo da Taissan pra gente. Sem dúvidas, o número de participantes das grandes competições. Eu acredito que o fato de a gente ter um calendário mais competitivo, um calendário mais longo, né? Tendo a Série A1, a Série A2, a Série A3, o calendário do Sub-20 acontecendo não só com o Campeonato Brasileiro, mas a Copinha e as competições estaduais. Isso vai fazer com que cada vez mais as meninas tenham a oportunidade de começar cedo, de competir. Então, eu acredito que esse trabalho de crescimento de competições e um número maior de participantes vai
vai com certeza trazer resultados para a gente nas próximas gerações. Então eu acredito que não só a participação das equipes de grandes camisas, mas de projetos que estão iniciando dentro dos clubes, e cada vez mais os profissionais do futebol feminino se preocuparem em estar se especializando, em estar estudando, estar fazendo as licenças e realmente estar vindo para a modalidade, para uma contribuição de um desenvolvimento do futebol de mulheres dentro dos clubes, com muito profissionalismo e respeito, não só para as atletas, mas os profissionais envolvidos dentro do processo para o desenvolvimento do futebol dentro dos clubes e federações. Acredito que desde a obrigatoriedade, né, o tempo vem passando passo a passo e a modalidade vem trazendo a obrigatoriedade para uma oportunidade de crescimento. Sem dúvidas, a gente já caminhou bastante para frente daquilo que ficou durante décadas adormecido. Acredito que a gestão dos clubes se preocuparem cada vez mais, ter pessoas que realmente vejam o futebol feminino como um mar de oportunidades, em que se preocupe com as pessoas que estão liderando os processos dentro do clube, para que a modalidade cada vez mais possa ser profissional, as meninas possam ter mais estrutura, os profissionais possam ser mais valorizados e a gente consiga ter uma mentalidade mais profissional e vitoriosa dentro dos clubes. Dentro disso, acho que todo clube deveria ter um departamento de saúde e performance com pessoas que pensem no futebol de mulheres, pensem na saúde da mulher atleta. Isso faz uma diferença fundamental em todo o trabalho, desde as categorias de base, o processo de integração entre as categorias, entre o staff, departamento médico, comissões técnicas, faz uma diferença muito grande no desenvolvimento de qualquer projeto. Então, eu acredito que a gestão se preocupar em ser a cabeça do processo e ter pessoas capazes, pessoas que queiram desenvolver realmente a modalidade e não com interesses individuais ou independente de qualquer pessoa que seja, se preocupe realmente em fazer a modalidade crescer dentro dos clubes, federações e confederações, e a gente pensar na saúde em geral, né? A saúde física, a saúde mental. Então, acredito que o Departamento de Saúde e Performance dentro do futebol feminino vem fazendo muita diferença, e os clubes que se preocupam com isso, com certeza, saem muito à frente. Tá aí, a maravilhosa Thaís Sampassos, nova treinadora do Grêmio, uma mulher excepcional que já tem uma experiência grande no futebol feminino. O Grêmio investindo bastante, vai disputar o Brasileirão Feminino. Daqui a pouquinho a gente vai falar também um pouquinho da nossa liga aqui nacional, mas a gente vai falar da seleção brasileira. Vamos falar de Copa Ouro agora. Daqui a pouquinho fiquem ligados que a gente vai voltar com mais convidadas especiais, com mais mensagens aqui nesse Dia Internacional da Mulher, que é claro que a gente está falando de coisas maravilhosas, né? Várias conquistas, vários avanços, mas também tem muita coisa ainda a ser melhorado, e é para isso que serve o Dia Internacional da Mulher. Pra gente receber flores, legal, bacana, ninguém discorda. Amo, podem mandar. Vestir rosa também, a gente fecha a cor que a gente quiser, né? Inclusive, nós estamos fazendo essa homenagem aqui pra vocês, hein? Olha as rosas aqui, Pichochó, enfeitando aqui. Estúdio da Rádio 365. Vocês são maravilhosas. Celebrando todas as mulheres as mulheres de vocês que estão acompanhando a gente também. Maridos, namorados. Lembre-se sempre de elogiar aquela mulher que está ali dentro da sua casa, porque todas as mulheres são especiais. Todas são mulheres especiais. Não esqueçam disso. Afinal de contas, vocês todos vieram de uma mulher, tá? Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho da Seleção Brasileira de Futebol, porque teremos Brasil e Estados Unidos na final da Copa Ouro. Olha, eu confesso que Você pode se iludir? Pode iludir? Eu não queria me iludir tão cedo agora, né? Nossa, imagina o Brasil vencer os Estados Unidos na final da Copa Ouro, e a gente vai como para as Olimpíadas, né? Totalmente iludida. Mas legal, né? Bacana, né, Laura? Brasil, já o primeiro torneio oficial dessa era Arthur Elias, e já começar assim, indo para uma final, uma Copa Ouro, uma competição que a gente não está acostumada, porque não é da CONCACAF, né? A gente foi convidado, né? Pensar que o Brasil foi convidado. O Brasil vai virar pessoa não grata. Chegou no final. Brasil vai ser pessoa não grata, porque um país... Estados Unidos deve estar super feliz, né? Tipo, da América Latina e chegar, mas é muito bacana isso. Sim. Legal. Brasil e Estados Unidos?
na final da Copa Ouro. Então, e contra o México impressionou também, né? Eu não sei o que você estava esperando do jogo, mas querendo ou não, eu estava bastante receosa contra a equipe do México. E aí ver o Brasil entrando já com aquela postura de dominância, colocando pressão o tempo inteiro pra cima do México. A gente conseguiu ver bastante já a cara do Arthur, né, nesse jogo, ainda mais no final do jogo, né, 3-0, e ele ainda brigando com as meninas, falando que tinha que ir pro ataque. É um time totalmente com raça, assim, com desempenho determinado, que é uma coisa que, querendo ou não, acho que isso que dá vontade de você assistir, né? Você vê que elas estão lutando ali até o final, não desistiram, foi um jogaço pra cima do México. Eu gostei demais da participação do Brasil. Me surpreendeu, igual a vocês, positivamente, porque o México foi uma das equipes mais fortes dessa Copa Ouro, o que mais surpreendeu nessa Copa Ouro foi o México. Inclusive venceu próprios Estados Unidos, mas venceu assim com propriedade mesmo, né? 2-0. Lembrando, gente, que essa Copa Ouro está sendo disputada na Califórnia, nos Estados Unidos. Então elas estão jogando em casa. Tem uma equipe super forte, renovada, velhas, conhecidas e perigosíssimas, né? Sim. Sempre perigosas. E o México conseguiu vencer com propriedade, aplicou a maior goleada do torneio, 8-0 sobre a República Dominicana. Tem um time muito bom, a gente já falou sobre isso. O técnico é um técnico que vem do futebol espanhol, que desenvolveu o futebol lá, que venceu lá nas categorias de base. As jogadoras também que atuam na equipe do México são jogadoras que já atuaram em ligas universitárias norte-americanas, né, nos Estados Unidos, no caso. E tem muita experiência. Então eu gostei muito mesmo da postura. Eu achei que os minutinhos assim iniciais da partida, o Brasil tava nervoso ainda, assim, tentando entrar, tipo, né? Tentando, acho que, fazer a leitura ainda do jogo. E aí teve 20 minutos, teve aquela expulsão da Hernández. Então, teve o gol da Adriana aos 21, a Hernández foi expulsa aos 31, 32. Não. Teve primeiro isso. Teve o primeiro gol do Brasil, foi aos 21. A Adriana desencantando, né? Tava merecendo também esse gol. E não sei vocês, mas eu gritei muito lá. Acho que eu acordei eu balancei o prédio. Com o gol da Adriana, engasgada assim, falei, muito bacana, principalmente nos minutos iniciais, você já fazer um gol, já coloca pressão em cima da adversária, e deu certo, porque as mexicanas ficaram muito nervosas, né? O Brasil, ele conseguiu acabar com o jogo, digamos assim, no primeiro tempo, né? Porque a gente conseguiu fazer um gol logo no começo. E aí, 10 minutos depois, já teve a expulsão da Hernández. E aí, 2 minutos depois da expulsão, a Antônia consegue marcar um golaço de fora da área também. Então, termina o primeiro tempo já com 2-0. O México já estava praticamente dominado, assim. Não tinha muito para onde fugir. Também estava chovendo no jogo, então não sei se acabou atrapalhando um pouco, né? O interessante é que o gol da Adriana, ela aproveitou exatamente uma falha da defesa do México. E isso, quando acontece isso, você toma um gol com a falha grotesca da sua defesa, isso gera um nervosismo, né? Sim. Então, a Hernández, pouquíssimos minutos depois, né, houve essa disputa desnecessária, não era um lance assim para... Aliás, inclusive foi super questionado isso nas redes sociais. Eu vi a torcida mexicana falando assim, olha, nós estamos criticando o Brasil, tirando o mérito, mas o que a arbitragem é muito boa, inclusive, né? E a gente tem que lembrar que não foi a árbitra que tomou a decisão. Foi o VAR que chamou. Foi o VAR, então foi tecnologia. Por isso que houve a expulsão. E aquilo ali tudo acabou desestabilizando também ainda mais o México. E bom pra gente que soubemos aproveitar as oportunidades. Aí veio o gol, como você falou, da Antônia. Sim, no segundo tempo a Yasmin fez um terceiro golaço também de letra dentro da área. Não é um gol que você costuma ver. Com o passe da Portillo, né? Então... da Portillo, que tinha tentado, inclusive, algumas oportunidades antes, não tinha conseguido ter sucesso, mas num passe ali, é um cruzamento rasteiro, gol de letra, é isso que a mulher gosta. Gol, futebol, coisa maravilhosa, que as mulheres de futebol, nós amamos. Então, golaço da Yasmin, que merece realmente todas as homenagens. Foi muito bacana a gente ver a seleção brasileira assim.
E foi assim que conquistou essa vaga na final, né? E os Estados Unidos jogaram bem logo depois. Logo depois. É isso que eu acho estranho, porque pra quem viu o jogo, tava um polo aquático praticamente, né? Querendo ou não teve jogo direito no primeiro tempo entre Estados Unidos e Canadá, porque foi no mesmo estádio que o Brasil jogou contra o México. Foi uma hora e meia depois do jogo. E aí o gramado não tinha secado ainda, eles não conseguiram, até passaram um rodo, mas não tava seco. Então acho que você viu, tava um polo aquático praticamente, né? Deu dó das duas equipes no primeiro tempo. Foi, tava castigante, mas as imagens eram bonitas, né? As fotos, saiu aquela coisa, aqueles de raça, né? Efeitos especiais. E foi um jogão, gente. Não tem como não ser Estados Unidos e Canadá. E os Estados Unidos saíram na frente. No primeiro tempo. Aproveitou, na verdade, a oportunidade. Foi oportunismo, né? Igual estavam falando. Querendo ou não, futebol dá dessa. Se você é mais inteligente ali na jogada, você leva melhor, que foi o que aconteceu. Tava cara a cara com a goleira, conseguiu, né? Dar um passinho e fez o gol. Bem bonitinho, assim, na chuva. E aí, só que aí o Canadá conseguiu empatar. Correu atrás do empate, os Estados Unidos estava na frente. E aí foi, enfim, foi pau a pau ali. Terminou 2-2 o jogo e decidiram nos pênaltis. E aí a gente madrugou. Madrugou para assistir a cobrança de pênalti, foi muito bom, do jeito que a gente gosta. E a goleira Alyssa Naue dos Estados Unidos brilhou. Foi 1-3 nas cobranças. Brilhou, defendeu 3, né? E aí os Estados Unidos marcou o gol crucial e carimbou a vaga aí para a final, vai enfrentar o Brasil. Mas agora a gente vai dar uma pausa no Copa Ouro, porque tem dona do jogo para falar aqui com a gente. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então o programa é especial. Comandado por elas. Por elas. Falado por elas. A gente vai ter a brilhantíssima Romina Sacher, que ela é editora-chefe do portal El Feminino da Argentina. Edson, ¿cómo te va? Un beso grande y gracias por hacerme parte y por llamarme a participar. Realmente creo que en cuanto a mejoras tenemos que hablar de estructura y desarrollo en general. No sirve, siempre se habla de el desarrollo económico, ¿no? Como uno de los factores fundamentales, pero me parece que es un todo. Ampliar la estructura del fútbol femenino implica una mayor inversión en las diferentes áreas. Estadios, perfeccionamiento, desarrollo de competencia. Todo eso tiene que ir de la mano, acompañado con una estructura de base que pueda sostenerse a lo largo del tiempo, porque si no es imposible que el fútbol femenino dé ese salto de calidad que necesita. Y respecto a los que están dando pasos, creo que la difusión es un paso importante. Creo que hay un crecimiento en cuanto a la competencia con el desarrollo de nuevos torneos, como vimos en la Gold Cup, que me parece que fue muy acertado, como puede ser esta fusión entre la UEFA y Conmebol, el desarrollo de más competencias y obviamente la difusión. Creo que son dos aspectos que están siendo positivos en el avance del fútbol femenino. É isso aí, uma dona do jogo internacional aqui. A gente precisa aplaudir o trabalho do nosso Edson de Lima, que atuou aqui brilhantemente. Mesmo quando ele não vem, ele não deixa a gente na mão de jeito nenhum. Não, ele marca sempre gol. Então, seja nos comentários, na reportagem, como produtor. Então, a gente precisa realmente aqui parabenizar. Demais. Muito obrigada. Trazer uma dona do jogo dessa, uma colega, editora-chefe do portal El Feminino da Argentina, Romina Sacher. Obrigada pela participação aqui. Você, de fato, uma verdadeira dona do jogo. A gente viu a Argentina, né, agora na Copa Ouro também, deixando a desejar, assim, na performance em campo, mas pelo menos o fato de estar competindo, né, nesses grandes torneios, inclusive na Copa do Mundo, é muito bacana e fortalece muito o futebol latino, né, sul-americano, né? Muito bacana. Mas também temos dona do jogo nacional. Não é mesmo, Laura? Nossa queridíssima Camila Orlando, treinadora do Palmeiras, também mandou um vídeo pra gente falando, né, a respeito do futebol feminino, o que ela acha que precisa melhorar, o que já tá bom. Então, por favor, Pichoxó, coloca essa dona da prancheta pra gente ouvir. Bom, eu não identifico nenhuma área específica que precisa seguir se desenvolvendo tecnicamente
no futebol feminino. O que eu vejo é que, de forma geral, todas as áreas precisam seguir se especializando na formação de atletas mulheres. Então, quais são as particularidades da mulher? Como que o ciclo menstrual impacta na sua performance? Como que tem algum impacto ou não na prevenção de lesão, no tratamento de lesões? Então, eu acho que é muito mais uma questão de focar na especialização, de formar e treinar atletas mulheres, do que necessariamente alguma parte técnica específica dessas áreas. Bom, a gente consegue ver um grande avanço nos últimos anos na parte física e tática do jogo, obviamente devido à capacitação desses profissionais envolvidos, mas também da criação das categorias de base, de campeonatos de base, né? Então essa atleta vem mais preparada, ela tem um tempo maior de formação, e eu acho que uma área que vem avançando muito e a gente precisa seguir caminhando junto com essa parte interna do jogo é a parte administrativa, né? Então os contratos das atletas, a profissionalização do jogo, a gente começa a identificar algumas vendas de atleta, contratos maiores, então isso também impacta diretamente no jogo, né? Então acho que essa é uma área que segue num bom avanço e que vai ter um impacto grande no futebol feminino. É isso aí, grande Camila Orlando, a nova técnica do Palmeiras. Lembrando que é a primeira vez, né, que o Palmeiras tem uma mulher no comando técnico da equipe. Boa sorte para ela. Competência a gente sabe que não falta. Ela de fato é uma entrega, é uma dona da prancheta mesmo, como a Laura colocou muito bem aqui. Inclusive, a Camila Orlando é uma das mulheres que vai comandar uma equipe no Brasileirão Feminino, que vai começar já na próxima semana, no dia 15. Um Brasileirão Feminino não tão feminino assim quando se trata de comando técnico das equipes. A nossa Laura Terce foi lá, cavou para saber quem são as donas do jogo nas principais competições de futebol feminino, Série A, Série A2 e Série A3. Então vamos começar pela principal liga. Na Série A1 são 16 equipes, como vocês sabem. 4 equipes são comandadas por mulheres. No Avaí Kinderman tem a Karine Bossetti. Na Ferroviária, a Jéssica de Lima, que inclusive é a atual vice-campeã brasileira, né? Enfim, Ferroviária, né? Está sempre ali na disputa de títulos. Quem falou aqui com a gente também, a Thaissan Passos, que é a nova técnica do Grêmio, e a nossa queridíssima Camila Orlando, que acabou de falar. Mas na Série A2 também tem donas da prancheta, não é, Laura? Na Série A2 também temos 16 equipes, com 4 comandadas por mulheres, sendo o Atlético Paranaense pela Ana Lúcia Gonçalves, o Bahia... Pausa. Bahia, brincadeira. O Bahia pela Lindsay Camila, o Misto pela Kathleen Azevedo e o Sport Recife pela Regiane Santos. Série A3 também, né? 32 equipes. Quantas mulheres comandam a Série A3, Laura? 10 equipes. 10 equipes. 10 mulheres de 32 equipes. De 32 equipes, né? Vamos lá. A Aliança de Goiás tem a Cristiane Guimarães, Botafogo da Paraíba, Gleide Costa, experiente também. Confiança de Sergipe, Eliatriz Almeida. O IAP, Instituto de Administração de Projetos Educacionais, tem a Simone Campos, né, lá do Maranhão. O Náutico tem Fábia Santos no comando. E Pinda Ferroviária tem M de Salles. Continua aí, Laura. No Paysandu, a gente tem a Aline Costa. No Rio Negro, a gente tem a Bruna Castro. Na União, temos a Vanessa Silva. E no Vasco da Gama, a Verônica Coutinho. É isso, resumindo, em um universo de 64 equipes, né, 16 na A1, 16 na A2 e 32 equipes na A3, temos apenas 18 mulheres como treinadoras. Tá bom? A gente tem que celebrar, tem que comemorar. Não tanto assim, porque a gente não vê uma divisão justa aí. Quando você pega o futebol masculino, você vai ver quantas mulheres estão e a gente não vai falar nem
Não vou nem chegar tão longe no comando técnico, mas na sua estrutura mesmo, né? Pouquíssimas. E tem aquela coisa também, né? A gente tá muito acostumado no futebol masculino. Já vi em times grandes, inclusive, tá? Eles puxarem técnico da base, puxar um supervisor. Então, às vezes, não é nem realmente um profissional, né? Que tá lá comandando um time grande, mas eu tenho certeza que é uma chance que uma mulher não teria, né? Eu duvido que eles puxariam uma mulher da base lá pra jogar num time grande quando acaba ficando sem treinador. Então, a gente tem que pensar nisso também. Ao invés de você tentar, né, fazer um meio técnico, tem muita mulher experimente aí, é só você procurar direitinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir achar uma pra encaixar no seu time. É isso aí. Agora, já que a gente tá falando de mulheres, donas do jogo, com voz potente no futebol, essa que vai falar aqui com a gente, que deixou o recado, a próxima, ela também é uma dona do jogo. Duda Luizelli, eterna estrela do futebol feminino, ela brilhou nas Gurias Coloradas e na seleção brasileira como atleta, e ela também é coordenadora em 2 instituições. Então, por favor, Pichoxó, pode soltar o vídeo dela pra gente. Olá, meu nome é Daniele Mendes, falar um pouco sobre o cenário atualmente do futebol feminino. Bom, acredito que hoje nós temos muitos avanços, né, na modalidade, mesmo com muitas lutas. E uma dessas lutas é a questão que eu vejo da base, né, dessa profissionalização de fato da modalidade, e do entendimento de que a base ela é um processo importantíssimo na nossa cadeia, no nosso cenário esportivo nacional, enquanto futebol feminino, né? Porque é a partir da base que a gente tem o surgimento de atletas de alto rendimento, de novas Martas, de novas Cristianas, de novas Formigas, mas para isso a gente precisa fomentar, a gente precisa disseminar a modalidade no nosso país. E a gente sabe que não é em todo o país que as meninas, as mulheres têm oportunidade de jogar de forma profissional, de forma que tenha condições de trabalho dignas para que elas exerçam a profissão delas. Então essas questões ainda são entraves muito grandes e que podem ser melhoradas, né? E em relação a pontos positivos, né, que a gente vê na modalidade, acho que é uma maior disseminação das informações, essa aproximação com canais no YouTube, podcast, transmissões. Acho que isso é um fator muito positivo, que desde a Copa da França, né, Copa do Mundo da França, teve um alto nível assim de entrega. É isso aí, a gente teve um probleminha aqui, técnico, né? Apresenta a nossa dona do jogo aí. Aqui vocês acabaram de ver o vídeo, é a Daniele Mendes, diretora da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Distrito Federal. Outra também craque do jogo, maravilhosa, ela que ficou na voz agora pra vocês. Mas agora sim a gente vai ouvir com a nossa guria do Colorado, também seleção brasileira, Duda Luizelli. Oi galera, tudo bem? Aqui é Duda Luizelli, gestora de futebol. Estou respondendo algumas perguntas do Edson. A primeira delas é o que eu acho sobre o que precisa, né, para o futebol feminino melhorar. Bom, na minha visão, principalmente dentro dos grandes clubes do Brasil, precisa começar, né, a ter uma vice-presidência de futebol feminino, aonde a pessoa tenha total liberdade de realmente fazer um futebol feminino grande e não depender de outras vice-presidências, como muitas das vezes a vice-presidência de futebol. Pois só o trâmite, os processos de pelo menos 20 assinaturas acaba às vezes trancando um negócio que pode ser muito simples. Então eu acho que essa é uma das melhorias que devem ser feitas nos grandes clubes de futebol feminino. O que a gente... os avanços que tiveram, né? Poxa, eu acho que ter clubes de camiseta, patrocínios específicos para o futebol feminino, visibilidade hoje com TV, podcasts, YouTube,
YouTube, enfim, eu acho que isso são grandes melhorias que se teve. E eu acho que a próxima que vem aí é os contratos longos das atletas, que já está começando a acontecer, e obviamente a transação de jogadoras. Então, a partir daí o futebol feminino cada vez vai girar um montante maior de valores para que a gente consiga fazer um futebol feminino cada vez melhor. E aí, a equipe que tiver uma base cada vez melhor, mais forte, uma escola de futebol, né, onde tudo começa, escola de futebol, aí a gente fala de base forte, a gente vai ter cada vez meninas chegando cada vez melhores e mais condições de disputar um campeonato hoje cada vez mais forte, que é o Campeonato Brasileiro, certo? Então, tá aqui as minhas respostas. Um grande abraço, Edson, e sucesso aí nesse novo podcast. Valeu. Muito bacana, Duda Luizelli, uma verdadeira dona do jogo, uma gestora, uma mulher que tem uma trajetória brilhante no futebol feminino. Isso que bacana, a gente vê mulheres ali liderando, organizando, desenvolvendo o futebol feminino, tendo a valorização que de fato merece, né? Agora, falando um pouquinho de mercado da bola, né? Teve contratação nova para a Série A2. Bahia anunciou a contratação da meia-campista Ângela Gomes, de 21 anos, do Uruguai, uruguaia, né? É a mais nova contratação para a temporada 2024. A Ângela que participou da Libertadores, né, Laura? Também esse ano com a equipe do Nacional do Uruguai, né? Isso, ela estava nessa equipe já há 4 anos, inclusive foi para a seleção pela equipe do Nacional, né? Pelo seu belíssimo desempenho na equipe, já disputou seleção, já disputou Libertadores, então ela já chegou aqui com uma carga, né? Exatamente, ela começou no Liverpool de Montevidéu, jogou entre 2018 e 2019, e aí depois, né, foi jogar até o time, o Nacional, até 2023. E aí vem aquela pauta que o Edson já colocou aqui de mais jogadoras estrangeiras. Mais uma pra lista, mais né? uma pra lista. Tem que atualizar de novo. Pois é, então a gente vai ter que resolver, porque ou a gente de fato agora vai ter que realmente ser ainda mais obrigadas a falar o espanhol para poder entrevistar esse pessoal, ou elas realmente já tem que começar aqui com o português. E digo mais, no caso da Ângela, ela vai ter que estudar o baianês também, sabia, Laura? Pra entender. Você já tá Tem que aprender a comer cuscuz. Você já aprendeu o baianês? Algumas coisas, só sei falar brocô. Ah, boa. Brocô, porque é brocadora. As mulheres aqui que arrasam, né? Traduzindo, brocô, brocadoras, atacantes, artilheiras. Brocô, fez bonito, parabéns. É isso aí, dicionário baianês. Tá vendo aqui a Rádio 365, dona do jogo. É cultura também. Agora vamos falar de Copa Rio, porque tá rolando, teve clássico, Fla-Flu, futebol carioca, gente, sempre com grandes equipes ali atuando, e num ano especial que as equipes de fato estão investindo no futebol. Só tem um time que realmente parece que não fez as pazes ainda com o triunfo, né? Quem é esse time, Laura? Coitado, o Vasco ainda ele não sabe o que é ganhar. Infelizmente, acho que é proibido ganhar o time feminino do Vasco. Proibido. Proibido vencer. O gigante da colina não tá conseguindo. Não. Eu vou começar por Botafogo e Vasco. O Botafogo venceu o Vasco por 2-0 com gol da Natane. Gol da Natane. Destaque pra ela, gol da Natane. A gente fala que a Natane vai lá e faz o gol. Faça mais gols, Natane, pra gente falar que ela é o quê? Brocou. E o outro da Karen. No mesmo dia a gente teve também Fluminense e Flamengo. A partida terminou empatada por 1-1. A Crivellari abriu o placar para o Flamengo, e ainda no primeiro tempo a Mileirinha conseguiu empatar para o Fluminense aos 39, e o jogo continua assim até o final da partida. E vamos falar de classificação? Vamos dar uma olhadinha aí na tabela. Primeiro, Botafogo com 15 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. Flamengo veio na segunda posição com 10 pontos.
3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Fluminense é o terceiro colocado com 5 pontos, 1 triunfo, 2 empates e 2 derrotas. E lá, na lanterninha, segurando lá com 1 pontinho, né? Não tem nenhum triunfo. Eu tô substituindo aqui, viu o nome que ela colocou, triunfo. Com empate e 4 derrotas. Vamos aos próximos jogos, Laura. A gente vai entrar na rodada 6, logo amanhã, dia 9 de março, teremos Flamengo e Vasco às 13 horas, lá na Gávea. E Fluminense e Botafogo também às 13 horas no Estádio das Laranjeiras. Olha que bacana, a gente está aqui celebrando o Dia Internacional da Mulher, a gente falou sobre os avanços, nossas convidadas estão trazendo aqui os avanços, as coisas bacanas que ainda podem ser feitas, e a gente sempre traz uma pauta que parece que é a pauta que a gente quer trazer, parece que a gente vive, sobrevive disso, mas não é para chamar atenção para um fato negativo, para que medidas possam ser tomadas. Então, está falando de competições de times, né? A gente falou Série A1, Série A2, Série A3 e teve agora um episódio, mais um episódio protagonizado pelo Ceará. Laura novamente, Tessi. né? Ano passado, quem acompanha o futebol feminino sabe que o Ceará já tinha sido prejudicado, a equipe feminina, por conta da masculina. A equipe feminina no passado do Ceará já estava sem as profissionais, eles tinham demitido todas as jogadoras profissionais e subidas da base, então tinha jogadoras de 14 anos jogando profissional contra Corinthians, contra Flamengo, contra São Paulo, contra todos os times da Série A. E aí com isso o Ceará teve um péssimo desempenho, tomou inúmeras goleadas, mas isso não é culpa das jogadoras, acho que a gente tem que deixar claro. Isso foi totalmente falta de preparo e de planejamento do clube. E por conta disso, esse ano, novamente, o Ceará prejudica a equipe feminina, só que esse ano foi um passo a mais. Eles simplesmente decidiram fechar o time profissional feminino do Ceará por conta do rebaixamento do masculino. Eles optaram por manter apenas o Sub-15 e o Sub-17. E a resposta que o vovô, né, o diretor do Ceará, deu em nota oficial foi que por questões orçamentárias eles só conseguiriam manter as bases Sub-15 e Sub-17, destinando apenas R$1,5 milhão de reais para os dois, sendo que isso significa em torno de 2% do orçamento inteiro do clube para esse ano em relação ao masculino. Eu gostaria de poder falar tudo que eu tenho vontade de falar nesse momento, mas eu estou sem advogado. Mas é bom a gente falar o nome do presidente do Ceará, João Paulo Silva, que é um empresário. E foi muito bacana porque ele se elegeu no ano passado e o slogan dele era "O Vozão é para todos". Que legal, que bonito. A teoria é muito linda. São os mesmos homens que no Dia Internacional da Mulher, né, manda aquela mensagem para você no Dia Internacional da Mulher, mas no dia a dia não respeita a mulher no seu trabalho, não valoriza o esforço, né, da sua profissional, enfim. Então é muito bacana a gente trazer isso, porque o futebol, independente do João Paulo Silva achar ou não, né, foi esporte para todos para ele se eleger, mas para o futebol depois feminino não, para as mulheres não, mesmo custando apenas 1%, né, do orçamento. Então é uma vergonha, esse tipo de gestão não cabe, não é isso que a gente quer ver no futebol futuro. A gente precisa falar, o futebol feminino, ele é um presente, não é mais futuro, já está acontecendo, e a CBF precisa de fato rever, né, essas leis, essas medidas, também, porque tem que começar a punir mesmo os clubes também de Série A2, de Série A3, obrigar. Infelizmente a gente não gostaria que precisasse chegar a esse extremo, então, mas tem que obrigar, fiscalizar também, porque ano passado foi exatamente isso. Porque eu não sei se vocês sabem, por lei, um time só pode disputar a Série A do Brasileiro masculino se ele obrigatoriamente tiver um time feminino. E é por isso que o Ceará fez isso. Como eles não queriam investir no futebol feminino, eles simplesmente tiraram todas as profissionais e subiram as meninas da base, porque o clube estava na Série A e eles precisavam, né, eram obrigados a ter um clube feminino. Tinha a menina de 14 anos esse ano, jogando a Série A. Como o clube caiu, não é obrigatório manter um clube feminino, eles decidiram simplesmente acabar com o clube profissional. Então a gente vê que realmente esse é o maior exemplo que o Ceará feminino só existe porque era uma obrigatoriedade, era uma lei, né? Quando deixou de ser obrigatório, eles simplesmente desistiram do time, não vão jogar.
E também, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, as jogadoras, elas ficaram sabendo pelas redes sociais, pela imprensa. Eles não tiveram nem a decência de chegar e avisar elas antes que ia acontecer isso, que elas simplesmente estavam na casa delas, viram as redes sociais falando que o Ceará feminino profissional tinha sido fechado, e elas descobriram assim. Uma falta de respeito com as profissionais, falta de respeito com as torcedoras, né, do Vozão, porque todas nós, mulheres, nos sentimos desrespeitadas com esse tipo de atitude. Agora, a ESPN fez uma matéria bem interessante, né? Fez um levantamento aqui com as equipes, né? Os 25 clubes, foram 25 clubes procurados pela ESPN para saber, né, o valor do investimento no futebol feminino, e aí apenas 8, né, confirmaram, porque eles não querem falar o valor exato, estimado do orçamento, mas a Ferroviária investiu 14 milhões, Internacional, essas são as equipes que responderam, tá? Internacional, 9 milhões e meio, América Mineiro, 5 milhões, Real Brasília, 4,5, Juventude, 1,8, Ceará 1,4, Fortaleza 1,2, Criciúma 880. Esses foram mais ou menos os times que responderam, e para vocês verem mais ou menos, seu time está investindo no futebol feminino. É muito bom, é bacana, porque... Parabéns à Ferroviária, né? Parabéns em todos os sentidos, é sempre um exemplo. Aliás, querendo parabéns mesmo. Que foi também uma das primeiras a começar a investir. Departamento de futebol tem o melhor feminino trabalho de base. Mulheres, comando técnico, mulheres. E aí fala assim, aí não tem resultado? Tem. Olha aí, veja quem hoje é o segundo maior time, falando em relação... Chegou na semi da Supercopa esse ano já, então? Como que não tem resultado? Com certeza, né? Tem Libertadores, Campeonato Brasileiro e um monte de coisa. Sem falar nas categorias de base que vencem tudo. Inclusive o time da Ferroviária venceu até os mais fortes, venceu o né? Real Madrid. Pois é. Lá na Espanha. Por quê? Porque tem um investimento, né? Lembrando também que na última sexta-feira aconteceu um outro episódio lamentável, que foi a exoneração, né, da Sandra Santos e da Cristiane, que eram as únicas mulheres no Ministério do Esporte. O exemplo tem que vir de cima, então a gente tem que falar. Então, a Sandra Santos e a Cristiane, as únicas mulheres que estavam, nós queremos sediar uma Copa em 2027, e aí o Ministério do Esporte chega e tira as únicas mulheres que não eram cotas, que muito pelo contrário, eram mulheres realmente, de fato, que já têm trabalhos desenvolvidos dentro do futebol feminino, trabalhos realmente super interessantes. A gente falou aqui no Dono do Jogo, inclusive com a Sandra Santos, confiram aí no nosso canal. E a Cristiane voltou, né? Parece que eles voltaram atrás e aí exoneraram depois. Não sei se foi por pressão popular, né? Não sei o que foi o pior, assim, que tipo de gestão é essa? Então, é bacana a gente trazer isso. A Ana Moser já tinha saído, estava fazendo também um trabalho bacana. Por quê? Porque a gente fica de olho, isso. A gente não ficou de olho no discurso político. E graças a Deus nós temos a liberdade aqui, somos independentes de poder falar. A gente tá aqui para elogiar, né, o que é elogiável, e também para criticar aquilo que tem que ser criticado e chamar atenção para os absurdos. Porque em um dia a FIFA chega aqui para poder ver a estrutura, o Brasil, país do futebol, bacana, vai lá em Brasília e aí visita o Ministério do Esporte e mostra aqui a nossa diretora de futebol feminino e promoção, aqui também a nossa... E aí, quando chega no dia seguinte, a FIFA volta... Não tem e aí tem essas duas exonerações. Vocês acham o quê? Que isso daí ia ficar escondido, que não vai chegar até a FIFA, que não vai chegar no mundo? Vai sim, vai, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Porque vocês cobram muitas vezes conhecimento e experiência. Fala, não é questão de gênero, é conhecimento e experiência. E a gente trouxe aqui exemplos de mulheres que têm muito conhecimento e muita experiência na área. E que contribuíram muito, que se vocês chegam no portal da transparência, você vê o que é bacana, você elege a pessoa e você vai lá e confere o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Então, no Ministério do Esporte, os trabalhos que estão rolando lá de desenvolvimento do futebol feminino, desde a gestão da Ana Moser, tem muita coisa bacana que está acontecendo e que enche a gente de esperança. Né? Futebol assim de base mesmo, voltado à educação, tem muita coisa legal e a gente está aqui observando. Agora, foi uma bola fora. Se tivesse aqui um programa da gente dar o cartão vermelho ou o cartão amarelo,
pode ter certeza que teria exatamente. Então, falando em cartão amarelo e cartão vermelho, Laura Tessi, quem é que vai falar com a gente Tem agora? alguém melhor para falar sobre isso do que uma mulher que não só foi ex-árbitra, ex-diretora de arbitragem da CBF. Essa aí tem pouco conhecimento, né, sobre as regras do jogo. Por favor, Pichoxó, Ana Paula de Oliveira aqui falando pra gente. Olá, Su e toda a equipe do Donas do Jogo. Primeiro, parabéns a você pelo programa. É um dia importante, é o Dia Internacional da Mulher e temos que estar unidas, né? Afinal, que bacana que é mulher torcendo e admirando outra mulher. Então, parabéns, minha amiga, e sucesso com o programa. Falando um pouquinho sobre cartão amarelo, para quem eu daria o cartão amarelo, eu daria hoje, falando do desenvolvimento de futebol feminino, para as categorias de base. Eu sei que esse é um problema recorrente também no masculino, mas que no feminino sofre um pouco mais. Então a gente precisaria olhar com mais carinho para esse setor. E eu gostaria de parabenizar aí as guerreiras, né, a Ferroviária, pelo belíssimo trabalho que se faz com o futebol de base feminino. Falando sobre coisas positivas que aconteceram no futebol feminino, eu entendo que o investimento, a visibilidade, eu entendo que hoje, graças a Deus, treinadores, jogadoras, as pessoas que vivem, gestores do futebol feminino hoje conseguem ter um padrão de vida, porque os valores que estão envolvendo o futebol feminino agora a cada ano têm aumentado. Parabenizo também a Confederação Brasileira pelo investimento que foi feito nesse ano, as premiações altíssimas, o que isso pode cada vez mais promover e melhorar a modalidade. E por que não um pouquinho desse prêmio, né, galera? Investir na base. Vamos investir na base, vamos fazer a diferença, vamos trabalhar na educação forte, em ter meninas representando a seleção brasileira, como estão agora na Copa Ouro, com solidez, com força. Agora, falar sobre cartão vermelho, eu não tenho como não citar isso, eu entendo que a gente avançou muito, mas o cartão vermelho ainda segue sendo pro machismo. Eu acho que é uma luta diária e constante, e não só pro machismo, né? Eu acho que para qualquer tipo de preconceito que infelizmente desqualifique e desvalorize alguém pela sua opção, pelo seu gênero, pela sua cultura, ou pela sua crença, ou pela sua orientação sexual, ou pela sua cor de pele, não podemos aceitar. Mas então eu dou o cartão vermelho para todo tipo de preconceito, em especial para o machismo, porque eu e você, né, minha amiga, sabemos o quanto é duro sobreviver nesse mundo dominado por eles. E detalhe, meninos, eu adoro vocês. Eu quero trabalhar ao lado de vocês. Só isso e nada mais. É isso aí, maravilhosa, Ana Paula Oliveira, né? Muito bacana ela trazer essa mensagem. Eu também, viu, Ana? Também dou cartão vermelho. Não cabe mais, né, no futebol. O futebol é para todos, para todas. É muito bacana. E os meninos aliados são sempre bem-vindos. É isso, gente. O que é bom dura pouco. O programa chega ao final, esse programa especial do Dia Internacional da Mulher. Lembrando que no domingo a bola vai rolar para Brasil e Estados Unidos, final da Copa Ouro. E eu vou me despedindo da Laura Tessi, mas antes eu quero que você fale rapidinho dos últimos 5 confrontos Brasil e Estados Unidos. Então, só uma observação que eu achei bem legal. A gente sempre tem que fomentar isso em relação a essas competições que tem, porque, né, já teve muita disputa entre Brasil e Estados Unidos por conta da She Believes, hein? Então, assim, com certeza a gente tem que ficar de olho nessa competição. Vamos puxar. Dia 30/7 de 2017, teve amistoso feminino. Estados Unidos ganhou por 4-3 do Brasil. Em 2018, Torneio das Nações, Estados Unidos ganhou por 4-1 do Brasil. Em 2019, na She Believes, os Estados Unidos ganhou por 1-0 do Brasil. Em 2021, na She Believes também, Estados Unidos ganhou por 2-0 do Brasil. E ano passado, em fevereiro, também pela She Believes, os Estados Unidos ganhou novamente por 2-1 do Brasil. Então, em questão de retrospecto, a gente não tá bem, mas para tudo tem uma primeira vez, né? E a gente vai mudar isso agora. Vamos, Brasil, vamos pegar essa Copa Ouro. Obrigada a vocês pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.